Continuando a nossa aula então sobre ciclos biogeoquímicos, hoje a gente vai falar do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Vamos começar então pelo nitrogênio. O nitrogênio, também conhecido como azoto, é um elemento de símbolo N de extrema importância para o planeta Terra. É um elemento químico trivalente que compõe, dentre outras coisas, as proteínas e os ácidos nucleicos. Em seu formato gasoso, N2, como geralmente se encontra nas condições normais de temperatura e pressão, é um gás inerte, incolor, inodoro, insípido e que possui alta eletronegatividade. Um dado interessante é que 78% da atmosfera terrestre, em volume, é composta por este gás, seguido de 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como gás carbônico. Outra curiosidade é que o método de destilação de ar liquefeito é que é responsável pela produção do nitrogênio líquido, aquele que a gente utiliza para congelar as nossas amostras, por exemplo. E ele é subproduto da produção do oxigênio, o oxigênio é aquele que é utilizado na medicina e também em alguns processos industriais. No entanto, o nitrogênio exibe uma grande variedade de estados de oxidação que pode ir de -3, que é a amônia, a +5, que é o ácido nítrico. Então, sabendo disso, vamos falar mais especificamente do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele tem um envolvimento biológico muito maior do que o ciclo do carbono. Mas, apesar de a gente ter muito nitrogênio na atmosfera, apenas um grupo seleto de seres vivos consegue fazer a extração desse nitrogênio e transformar em matéria orgânica. Grande parte do nitrogênio que compõe os seres vivos ela é obtida através da alimentação, uma vez que a principal fonte de nitrogênio para os produtores é através de nitratos. No ciclo do nitrogênio existem 4 etapas, 4 mecanismos diferentes e importantes que eu vou listar agora para vocês. A primeira etapa é a etapa de fixação do nitrogênio, que ocorre pela conversão do gás nitrogênio em amônia. Apenas algumas espécies de bactérias são capazes de fazer tal incorporação desses átomos de nitrogênio em suas moléculas orgânicas. E a essas bactérias damos o nome de fixadoras de nitrogênio, ou rizóbios. As bactérias fixadoras possuem um complexo enzimático chamado nitrogenase, que se liga ao gás nitrogênio e doa elétrons para ele em uma sequência de reações com gasto de energia de moléculas de ATP. Essas reações provocam a redução do gás nitrogênio N2, produzindo 2 moléculas de amônia. Em termos de agricultura, a simbiose entre as bactérias fixadoras de nitrogênio e as plantas leguminosas é a mais importante. Esse tipo de simbiose se caracteriza pela formação de estruturas especializadas nas raízes, chamadas nódulos, que é o local onde ocorre o processo de fixação biológica do nitrogênio. Essa relação oferece vantagem tanto para a bactéria, que se encontra protegida no interior das raízes e se alimenta dos compostos orgânicos produzidos pela planta, quanto para a planta, que usufrui da fixação do nitrogênio. Tal fenômeno diminui ou até elimina a necessidade de utilização de adubos nitrogenados nessas culturas. Um procedimento bastante utilizado em agricultura é a rotação de culturas, na qual se alterna o plantio de não leguminosas, como o milho, por exemplo, que retiram do solo os nutrientes nitrogenados, com leguminosas, como o feijão, que devolvem esse nutriente para o meio. Portanto, tal fato se faz interessante, já que as leguminosas colocam em disponibilidade o nitrogênio para as culturas seguintes. No entanto, a fixação também pode ser feita por bactérias de vida livre, como por exemplo as cianobactérias do gênero Trichodesmium no oceano. E também pode acontecer de forma abiótica, como mediada por descargas elétricas na atmosfera. Mais especificamente, o nitrogênio reage com o oxigênio em condições de alta temperatura e pressão, que podem ser encontradas durante uma tempestade com ocorrência de raios, por exemplo. A alta energia fornecida pelas descargas elétricas quebra a ligação tripla existente entre as moléculas de nitrogênio, permitindo com que elas reajam com o oxigênio, formando óxidos de nitrogênio. Esses óxidos se dissolvem na água da chuva, caem no solo e formam nitrato, um composto o qual as plantas têm capacidade de absorver.
Existem ainda processos de produção industrial de amônia e nitrato, a partir da fixação do nitrogênio atmosférico. Esse é um processo muito dispendioso que envolve grandes quantidades de combustíveis fósseis para produzir um ambiente de alta temperatura e pressão. Os produtos desse processo são utilizados como fertilizantes na agricultura, geralmente nas formas de ureia, nitrato de amônio e anidrito. O método mais comum de fixação industrial do nitrogênio é a síntese Haber-Bosch, nome dado em homenagem aos dois pesquisadores que desenvolveram tal técnica, e que os rendeu o Prêmio Nobel de Química em 1918 e 1931. Tal descoberta foi fundamental e revolucionou a agricultura. Graças à síntese da amônia, o advento dos fertilizantes nitrogenados levou a um aumento de 30 a 50% da produção agrícola, garantindo sobrevivência a 27% da população mundial durante o século XX. No entanto, apesar das diversas vantagens da aplicação dessa tecnologia, a gente precisa atentar que o equilíbrio do ciclo nitrogênio depende de diversos fatores bióticos e abióticos, e nem sempre esse ciclo está apto a assimilar o excesso de nitrogênio que é produzido. Esse excesso que é produzido artificialmente, quando ele é carreado para rios, lagos, lençóis freáticos, ele pode causar o fenômeno que a gente já falou do ciclo da água, que é da eutrofização, que é um fenômeno que compromete muito a qualidade da água. Agora vamos falar de outra etapa importante, a amonificação. A amonificação consiste na transformação de resíduos nitrogenados orgânicos em amônia. É diferente da fixação, porque a fixação transforma o nitrogênio elementar em amônia. Parte da amônia presente no solo é originada pelo processo de fixação, mas outra parte é oriunda do processo de amonização, proveniente da decomposição das proteínas e outros resíduos nitrogenados contidos na matéria orgânica morta e nas excretas. Essa etapa é realizada por bactérias e fungos decompositores. A nitrificação é outra etapa dentro deste ciclo. Nessa etapa, a amônia é convertida em nitratos. Essa etapa é fundamental, pois muitas plantas não conseguem utilizar o nitrogênio na forma de amônia. Por isso a importância de bactérias nitrificantes, que são capazes de transformá-lo em nitritos e em seguida em nitratos. Esse último é o composto nitrogenado mais facilmente assimilado pelos vegetais. Nesse contexto, é importante a conceitualização de dois tipos de bactérias nitrificantes. As nitrosomonas, que transformam a amônia em nitritos, e as nitrobactérias, que oxidam os nitritos em nitratos. E, por fim, a última etapa que vamos encontrar no ciclo do nitrogênio é a desnitrificação. As bactérias desnitrificantes, como por exemplo Pseudomonas denitrificans, são capazes de converter nitrato em nitrogênio molecular, que volta à atmosfera na forma de N2, fechando o ciclo. A maioria das bactérias desnitrificantes encontram-se no grupo conhecido como proteobactérias. Sabendo disso tudo, a gente pode agora então ter uma visão geral do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio atmosférico é fixado e transformado em amônia por bactérias fixadoras de nitrogênio presentes nas raízes de plantas leguminosas, por bactérias de vida livre no solo e cianobactérias nos oceanos, e por fenômenos abióticos como processos industriais, raios e vulcões. Nessa configuração, a amônia consegue ser absorvida por alguns tipos de plantas, que utilizam tal elemento para, dentre outras coisas, produção de aminoácidos. Tais aminoácidos serão ingeridos por animais, e parte será incorporada em suas células e outra parte será excretada. As excreções, bem como os animais e plantas mortos, sofrem ação de micro-organismos decompositores, que retomam o nitrogênio na sua forma de amônia. Bactérias nitrosomonas convertem a amônia em nitrito, e nitrobactérias convertem nitrito em nitrato, que são assimilados por células vegetais. Por fim, parte desses compostos que não são absorvidos podem acabar parando em sedimentos no fundo dos oceanos através da lixiviação do solo, e outra parte sofre a ação das bactérias desnitrificantes, convertendo tanto nitratos
quanto a amônia, que estão presentes no solo e água, e nitrogênio molecular, reiniciando o ciclo. Bom, o fósforo também é um outro elemento muito importante para a agricultura, que muitas vezes precisa ser utilizado para enriquecimento do solo para aumentar a produtividade. No entanto, da mesma forma como o nitrogênio, quando ele é colocado em excesso e esse fósforo acaba atingindo rios, lagos e lençóis freáticos, também pode gerar o efeito da eutrofização. Mas vamos entender melhor esse ciclo e antes a gente conhece um pouco sobre o fósforo. O fósforo é um elemento químico de símbolo P, trivalente, que reage muito facilmente com as demais substâncias. Por esse motivo, ele não é encontrado naturalmente sem que esteja ligado a algum outro elemento. Ele é um importante elemento da natureza, sendo um dos mais abundantes nos tecidos do corpo humano. É constituinte das moléculas de DNA e RNA, da hemoglobina e da adenosina trifosfato, por exemplo. Seu ciclo é simples e fundamentalmente sedimentar. Ele não possui um formato elementar ou gasoso na atmosfera e, portanto, seu principal reservatório é a litosfera, mais precisamente as rochas fosfatadas e alguns depósitos formados ao longo de milênios. Então, o ciclo ocorre da seguinte forma. Por meio de intemperismo, que é um processo que altera física e quimicamente as rochas e seus minerais, acontece a liberação do fósforo das rochas na forma de fosfatos. As plantas absorvem parte desses fosfatos que foram dissolvidos tanto no solo quanto na água. Outra parte desses fosfatos liberados é carreada para os oceanos, onde se perde em depósitos nas profundidades ou é consumida pelo fitoplâncton. Os animais obtêm fosfatos através do consumo de água e pela alimentação, retornando o elemento ao ambiente através das excretas e pós-morte. A decomposição feita pelos micro-organismos decompositores devolve o fósforo que fazia parte da matéria orgânica ao solo ou à água. E aí esse fosfato ou é reutilizado pelos seres vivos, ou é arrastado para a água, incorporando-se, por exemplo, nas rochas, reiniciando o ciclo. O ciclo do fósforo tende a ser longo. Um único átomo pode passar até 100 mil anos sendo ciclado até que se sedimente novamente, gerando as rochas. Aos sedimentos, o fósforo pode permanecer associado por mais de 100 milhões de anos. As ações humanas têm interferido bastante neste ciclo, através da exploração da mineração, da ocupação desordenada do solo, dos desmatamentos e da agricultura, dentre outras atividades que aceleram o processo de perda de fósforo do ciclo. Outro dado importante é que os meios de retorno do fósforo dos oceanos para outros ecossistemas são insuficientes para compensar a parcela que se perde nesses locais. O retorno do fósforo sedimentado nos mares ocorre muito lentamente e acontece principalmente através dos peixes e aves marinhas. Também existe outra possibilidade de obtenção do fósforo perdido devido a movimentos tectônicos. Fechado o ciclo do fósforo, eu resolvi trazer para vocês aqui um último ciclo que também tem uma grande importância ambiental, que é o ciclo do enxofre. O enxofre, também chamado de sulfuro, é um elemento bivalente de símbolo S. É constituinte de proteínas, compondo aminoácidos como a cisteína e também cofatores nos seres vivos. Os seus principais reservatórios são um menor na crosta terrestre, em sedimentos e vulcões, por exemplo, e um menor na atmosfera. É significativa a inserção desse elemento proveniente da litosfera através de atividade vulcânica. Nas proximidades de vulcões, o enxofre é encontrado na sua forma original, razão pela qual há muitas unidades de exploração nessas regiões. No solo, o enxofre acaba sendo encontrado mais frequentemente em combinações de sais de sulfato, sulfetos e minério, sendo o sulfato a principal forma de assimilação do enxofre pelos produtores. Mas eles também são capazes de absorver outros compostos que contêm enxofre. Vamos agora então detalhar como é que acontece esse ciclo. A partir de erupções vulcânicas e também por emissões gasosas de origem antropogênica, o gás dióxido de enxofre é liberado. O dióxido de enxofre consiste na combinação de enxofre com duas moléculas de oxigênio.
Em torno de 75% do enxofre encontrado na atmosfera está nessa combinação. Outra parcela está na forma de anidrido sulfídrico, de fórmula SO3, e de gás sulfídrico, de fórmula H2S. O gás sulfídrico é um gás tóxico de odor forte característico, mas que tem vida curta na atmosfera. Em algumas horas, se transforma em dióxido de enxofre. Esses óxidos de enxofre, o SO2 e o SO3, são então transformados em íons de sulfato, de fórmula SO4, e incorporam-se aos solos e às águas através das chuvas, podendo sedimentar ou ser absorvido pelas raízes das plantas. É importante destacar também que há a possibilidade de deposição seca desse elemento, sem a necessidade de chuvas. No formato de sulfato, as plantas incorporam o enxofre à matéria orgânica em sua forma reduzida, ao nível de sulfetos. Os animais adquirem o enxofre através da alimentação e o eliminam pelas excretas. A decomposição dos compostos orgânicos sulfurados, sejam eles as excretas ou após a morte dos animais e plantas, leva à formação de sulfatos ou sulfetos, como o gás sulfídrico. Os micro-organismos atuam de diferentes maneiras neste ciclo. Bactérias sulfurosas, que são quimiosintetizantes, como as dos gêneros Chlorobium e Allochromatium, usam o gás sulfídrico H2S como doador de elétrons para a redução de CO2, numa reação fotossintética que converte este gás a enxofre elementar. Outros micro-organismos que também realizam quimiossíntese, as sulfobactérias, como as do gênero Thiobacillus, transformam o enxofre elementar em ácido sulfúrico ou sulfato. Os sulfatos podem retornar à cadeia alimentar por assimilação pelos produtores, ou podem ser reduzidos a sulfetos por ação das bactérias redutoras de sulfato. As bactérias decompositoras também produzem sulfetos. No entanto, essa produção ocorre a partir de compostos orgânicos sulfurados. Um evento importante que acontece principalmente devido às ações antrópicas no ciclo do enxofre, mas também no ciclo do nitrogênio, é a chuva ácida. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que toda chuva é ácida. Isso ocorre porque a atmosfera recebe naturalmente alguns ácidos produzidos por algas, como o dimetilsulfeto, que pode reagir formando outros compostos ácidos, ou que potencialmente darão origem a compostos ácidos, e por insetos, como o ácido fórmico, produzido por formigas, por exemplo. Além dos ácidos, a atmosfera também é composta por óxidos que, ao reagirem com a água, formam um ácido. Esse é o caso do gás carbônico. Quando o CO2 reage com H2O, forma-se um ácido fraco de fórmula H2CO3, chamado ácido carbônico. Então, como vocês sabem, na presença de um ácido, a água que possui pH 7 teria esse pH diminuído, o que lhe conferiria uma característica de ser ácido. No entanto, esse pH diminui, mas não a ponto de ser menor do que 5,6. Quando a chuva tem um pH inferior a 5,6, chamamos então o fenômeno de chuva ácida. Esse pH tão baixo é atingido devido ao incremento nas emissões de gases poluentes pela ação do homem. Grandes quantidades de dióxido de enxofre e nitrogênio liberado nos processos de queima de combustíveis fósseis em indústrias, usinas termoelétricas e automóveis contribuem para que ocorra este evento. Os dióxidos e trióxidos de enxofre e nitrogênio, quando reagem com a água, também formam ácidos que contribuem muito para a diminuição do pH da chuva. O pH da chuva ácida pode chegar a níveis próximos de 2,7 e, quando cai sobre plantas, rios e solo, causam destruição. Como exemplo, existe uma região entre a Polônia, a Alemanha e a República Tcheca chamada de Triângulo Negro, que recebeu este nome devido aos altos índices de poluição atmosférica, sobretudo devido à queima de combustíveis fósseis para a geração de energia nos últimos anos. Como resultado, uma catástrofe ecológica que destruiu a vegetação local. Nem mesmo estruturas sem vida estão livres do efeito da chuva ácida. Aqui trago uma imagem mostrando o efeito da chuva após 60 anos de exposição de uma estátua de arenito sobre o portal de um castelo em Westfália, Alemanha, fotografada em 1908 à esquerda e novamente em 1968 à direita.
Bom, então vou trazer algumas conclusões das nossas aulas de ciclo biogeoquímicos. A primeira é que os recursos na Terra eles são finitos e a vida depende do equilíbrio de todos esses ciclos. Também que a interferência do homem nos ciclos biogeoquímicos tende a acelerar o movimento dos materiais e muitas vezes esse ciclo se torna imperfeito. Com isso, o estudo dos ciclos biogeoquímicos se torna cada vez mais importante a fim de, por exemplo, conseguir avaliar o efeito de um tóxico, de um poluente no nosso ambiente. Conhecendo esses ciclos, a gente consegue pensar em estratégias de monitoramento ambiental, de biorremediação ou remediação de qualquer tipo de acidente que pode vir a acontecer no meio ambiente, dentre outras estratégias. Então, com isso, encerro nossas aulas de ciclos biogeoquímicos. Claro que existem outros elementos ainda que eu não mencionei aqui para vocês, eu trouxe para vocês os que eu julgo principais. Mas, se vocês estiverem dispostos a aprender mais sobre outros ciclos, a gente entra em contato e eu disponibilizo material para vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui e até a próxima aula!